Olá, seja bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa, muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós estamos no programa Propósito de Vida no formato de podcast. Nós vamos ter uma conversa muito bacana aqui com Wanderson Martins de Oliveira. Ele é analista da Secretaria do Estado de Educação. Ele é membro da Primeira Igreja Batista de Coronel Fabriciano. Pastor Sandro, não é isso? Um abraço aí, pastor. É autor do livro que vocês estão vendo aqui na frente da tela aí, é autor do livro Uma História de Desafios, e também um outro livro que já está saindo, Era Uma Vez a Professora Sofia, isso mesmo. Ele é palestrante, casado com a Elaine, pai da Amanda. Seja bem-vindo, Anderson. Pastor, muito obrigado. Eu fico muito feliz em estar aqui com essa audiência maravilhosa e cremos que nós teremos uma conversa muito legal e com certeza nós vamos sair daqui melhores do que a gente entrou. Ah, bacana. Você que está assistindo a gente aí pelas nossas redes sociais, vai compartilhando esse link aí, vai compartilhando para que mais pessoas também possam conhecer a história do Anderson e possam também aprender muito, né? Ele vai ter muito para falar aqui do testemunho de vida dele, para que vocês possam conhecê-lo. E se você estiver assistindo aí pela nosso canal de TV, né, no canal 6 da Claro TV aqui em Patingas, nós agradecemos a sua audiência e a gente pede também, vai convidando mais pessoas para colocar essa audiência lá em cima, né, também na nossa televisão, além das redes sociais. Wanderson, fala um pouquinho do seu nascimento pra gente. Então, pastor, eu nasci em 2000 não, em 76, hoje eu estou com 49 anos, mas aquela época era permitido o parto fórceps. Fórceps, sim. Então eu fui fruto de um fórceps que o aparelho ele escapuliu por 3 vezes e nessas escapulidas gerou algumas sequelas sérias. Por exemplo, uma deficiência visual sem correção, uma deficiência de calcificação no cérebro, mais conhecida hoje como epilepsia. Uhum. E também nós tivemos a hidrocefalia, que foi curada através da intervenção divina e do procedimento médico. Certo é que o médico, quando me viu pela primeira vez, ele não permitiu que a minha mãe me visse, porque eu fiquei tão deformado, tão machucado pela maldade, pela né? força, pela né? força do instrumento. O próprio nome já fala, né? Fórceps, né? Isso. Forçado mesmo. Eu queria ser mais educado aqui. Não, vamos falar rasgado. Mas certo é que isso gerou sequelas. Sim. Sequelas muito sérias. O médico disse na época que seu filho não vai passar na primeira semana. Sem mobilidade motora, sem visão, com a cabeça crescendo. Então, o diagnóstico primário do médico é: ele não passa na primeira semana. Conseguimos vencer a primeira semana. Eu fiquei no hospital 6 meses direto. Não conheci minha casa depois de 6 meses. E o prognóstico era: vamos esperar mais uma semana, e a semana foi vencendo, né? Uhum. Do ponto de vista clínico, a medicina ela tem um limite, mas Deus ele ultrapassa o limite da medicina, e eu uso sempre aquele verso bíblico que Deus confunde os grandes com as coisas pequenas. Deus usa os pequeninos para confundir os grandes. Consegui vencer os primeiros 6 meses, com calcificação no cérebro, com
possibilidade de crises epiléticas severas e ainda com a hidrocefalia. Vencemos os 6 meses, fomos para casa. Com 1 ano e meio, fui acometido da paralisia infantil, a poliomielite. Ah, sim. É uma luta atrás da outra, né? Uma luta atrás da outra. Só antes de chegar na paralisia infantil aí, você tinha falado pra gente ali em off, né, que você tem problemas com a visão, mas ela parte do dano que houve no cérebro, né? E não vamos dizer assim, nos olhos, né? Vou falar grosso modo. Isso. O meu globo ocular, o meu óculos aqui, né? O meu binóculo aqui, não tem nada. Ele é perfeito. Ele é perfeito. O comando do cérebro para visão é que foi queimado. Entendi. Por isso que muita gente pergunta: nossa, você é tão inteligente e não dirige. Eu não dirijo porque por falta de visão. E essa visão não tem correção porque o comando visual do cérebro ele foi queimado. Então, assim, o óculos não corrige. Ele não corrige. Ele não corrige. Entendi. Aí você falando agora da poliomielite, né? Então, aí com 1 ano e meio veio a poliomielite. Né? Eu fiquei sem andar durante 8 anos. O diagnóstico médico era para que eu não andasse nada, eu ficasse em cadeira de rodas. Mas com a intervenção divina e com a intervenção dos meus pais, no sentido de procurar tratamento, de não se dar por vencido pela negativa da medicina, com 8 anos, com a ajuda de aparelhos ortopédicos, eu comecei a andar. O que eu acho interessante nisso há um milagre de Deus. Há um propósito de Deus para que isso aconteça. Mas o terceiro, porque eu não duvido do milagre de Deus, eu também não duvido da intervenção divina. Mas o que me motiva a caminhar e a andar até aqui, até percorrer caminhos de escritor, é a determinação dos meus pais. Você falando aí foi interessante, porque sem nenhuma orientação médica, né? Eles usaram aparelhos em você. Imagina que andar. Em 2000, na década de 70, década de 80, sem nenhum recurso financeiro, filho de família de baixa renda, mas eles tiveram a predisposição para correr atrás de uma vida melhor, não só para o primeiro, mas para os 4 filhos, que eu sou o primeiro de 4. Com 6 anos, meus pais tinham 4 filhos, né? 4 filhos. Mas muito determinados, muito sábios e muito tementes a Deus. Glória a Deus por isso. Tanto é que o médico do INSS, ele disse o seguinte aqui, olha, eu não vou dar pedido de fisioterapia para o seu filho, por quê? Ele não anda porque ele é deficiente mental. Ele tem um retardo mental severo e o comando cerebral dele não vai resolver a marcha dele. Então o seu filho vai ser a cruz que a senhora vai carregar pro resto da vida. E aí eu já deixo uma dica para você mãe, para você pai, para você profissional que está me ouvindo. Cuidado com as sentenças que nós determinamos na vida das pessoas. O médico disse para minha mãe, ele não vai andar. Ele vai ser a cruz que você vai carregar. Olha que peso tem isso. É um peso isso. Esse é um peso grande. E eu, como profissional,
pastor, professor, gente, preciso ter sabedoria para dizer alguma coisa para um pai, para uma mãe. Mas meus pais, eles, não sei se eram sábios demais, não que eu duvide da sabedoria deles, mas eles não davam importância para esse tipo de falácia. Não ouviam. Não dava. Ainda bem, né? Não dava. Para quem é da região aqui do Vale do Aço, conhece bem a região do Morro do Carmo, em Coronel Fabriciano. Sim. Era difícil para subir lá. Ainda mais quando chovesse, né? Hoje tem ônibus, hoje tem Uber, hoje é tudo asfaltado. Naquela época era barro puro. Tanto é que o meu pai, ele teve o primeiro carro do Morro do Carro. Do morro. Se é que Fusquinha é carro, né? Mas só fato é que esse Fusquinha, ele nos abençoou muito. Tanto nós, quanto as outras famílias que moravam ali no entorno. Sim. Olha que maravilha. Então a história dos meus pais dá um outro livro. É uma história bastante História bacana, né? de superação. História de não se limitar com a condição intelectual. Meu pai não tirou o 4º ano. Minha mãe não tirou nem o 1º ano. O 1º ano primário que eles falavam, né? Uhum. No entanto, é de uma sabedoria, sim, invejável. Só para fazer até só pra gente descontrair um pouquinho essa história do seu pai ter carro no morro e acaba sendo o SAMU do bairro, né? Ó, Aí tá preparando para dormir, a pessoa passou mal o dia inteiro, mas aí não consegue dormir, vamos procurar o fulano que tem o Fusquinha para levar no hospital. se Fusquinha falasse, meu filho, aquele Fusquinha já levou gente pra ganhar menino, já levou gente Deixa pra pensar casar, assim, só de pra madrugada. casar. Já ganhou, já teve parto até dentro do Fusquinha. Nossa, Deus. Mas o Adriano, olha que bacana. O que me chama a atenção, a gente estava conversando antes, como que Deus, em sua grandeza, ele usa homens e mulheres para abençoar alguém. Uhum. Meus pais, eles foram, assim, sensacionais na minha vida. Hoje, com 48 anos, com essa maturidade que eu tenho assim muito claro a importância que eles tiveram. Pais perfeitos? Não. Erraram? Sim. Hoje eu consigo ver. Se eu fosse eles, eu não faria assim. Ok. Mas foram pais determinados. Sim. Foram pais que pegaram a herança que Deus deu e desenvolveu. Igual o talento que diz a Bíblia. Deus deu a eles 4 talentos, que são 4 filhos. Hoje os talentos que eles têm são muito maiores do que 4. E não tem nada melhor para um pai, para uma mãe, ter os filhos na presença do Senhor. Isso, é bênção pura. Como que você... Vamos dar um pulinho na escola? Como é que você era tratado na escola? Então, a escola é o outro elemento da minha motivação para estudar. Cheguei na escola, primeiro aninho lá, 1982. A diretora... Vamos ficar com ele aqui, mas a gente não sabe O que vai fazer? o que vai dar. Não sabemos o que é. E, na verdade, em 82, a gente não tinha nenhuma diretriz Sim. sobre o atendimento educacional especializado. Só que uma professora, 2 professoras me adotaram. Elas usaram esse termo. Elas me adotaram
E na fala dela, tá nesse livro aqui, ela diz o seguinte: o Anderson vai sair daqui alfabetizado. Que bom, elas estavam determinadas então. Isso. E, mesmo sem saber, eu preciso chegar muito pertinho assim para enxergar. Eu tenho dificuldade para localizar o banheiro, localizar onde que era a cantina. Elas envolveram a turma e conseguiram que, no quarto ano, na antiga quarta série, eu saísse de lá lendo. A escola adotou uma estratégia muito bacana, que hoje eu vejo assim: por que tantas escolas têm tanta dificuldade em aceitar e fazer pequenas ações que fazem grandes diferenças? Sabe o que a escola fez? A professora do primeiro ano, ela foi comigo para o segundo. Ah, sim. Do segundo, ela foi para o terceiro. Aí o corpo diretivo da escola conseguiu arrumar uma estratégia de que ela andasse comigo até o quarto ano. Que legal. Se foi correto ou não, não sei. Fato é que a escola fez o melhor para o aluno. Uhum. E quando eu vejo escolas discriminando, não aceitando, pai, não traz, pai, não dá para atender, às vezes por pequenos detalhes, isso me constrange, porque essas professoras e o corpo diretivo lá em 82 teve essa sensibilidade de então vamos, deu certo com ele, então vamos puxar até o quarto ano. Uhum. O nome dela é Mônica Letro e Rita Cássia. São as duas primeiras professoras que eu tive no ensino fundamental. Deixa eu te perguntar, na sala de aula você tinha dificuldade de ver a escrita do quadro? Sim, Também, sim. né? Por exemplo, eu sentava na primeira carteira, Sim. no meio da sala, na primeira carteira, para ficar bem frente ao quadro assim. Mesmo assim, eu não dava conta. Uhum. Se a letra da professora fosse menor, aquela letrinha mais menorzinha assim, Uhum. eu não via. Se ela escrevesse no cantinho do quadro, eu não via. Eu só enxergava o que estava exatamente na minha sua frente. Qual que era a estratégia que era usada? Eu pegava com um coleguinha, o coleguinha me emprestava, a professora levava para mim um material para eu enxergar de perto. Assim. Era assim que a gente fazia. Questionário, prova, livro, perto você conseguia ler? De perto eu consigo ler. Sim. Perto eu consigo ler. E hoje a gente tem enormes metodologias para fazer isso. Sim. A gente tem o próprio tablet, computador, Que amplia o tamanho da formulário, letra, né? amplia. Hoje isso não é nenhum problema. Sim. E quando eu vejo uma escola discriminando, né? Discriminando um estudante porque não consegue fazer uma pequena adaptação, esse copo está aqui. Se eu colocar ele aqui, eu resolvo o problema. Não, mas ele tem que ficar aqui. Tá vendo que com a simples adaptação resolve o meu problema? Sim. Era a adaptação que eu precisava. Ok. E é o que muitos estudantes hoje precisam. Não precisam de grandes coisas, precisam de pequenas adaptações. Então, continuando a história, consegui fechar o quarto ano. A professora do coração, né, a Mônica, a Rita, foram embora porque eu mudei de colégio e fui lá para o quinto ano. Agora eram 8 professores. A escola mais cheia. E aí a primeira sentença que eu recebo é: pai, vem cá no confessionário do Big Brother
E deixa eu te falar uma coisa, olha, Seu filho no paredão. seu filho não vai aprender. Nossa. Seu filho, ele vai ficar aqui porque há um direito legal que eu não posso falar que não tem vaga. Mas ele não vai aprender. Então, o senhor, pai, fique sabendo que ele vai ficar aqui. Outra sentença. Outra sentença. E tipo assim, se for depender de nós não vamos fazer igual fizeram na outra escola. E o que me deixa triste é, eu era muito esforçado. Eu era muito esforçado. Eu queria aprender, eu queria estar ali. Eu sempre estava, professor, não entendi, professora, me explica. Não todos, tá? Não todos. Alguns nem davam bola. Aí o que eu fazia? Eu perdia a maioria do meu recreio, a maioria da educação física. Eu pegava caderno emprestado do coleguinha para levar para casa, porque eu morria de medo de ganhar um vermelho. Então, me dá aí. Levava para casa para copiar. Uhum. E assim eu fiz o ensino fundamental. Do ponto de vista pedagógico, essa criança lá, ela poderia ter se formado academicamente com várias sequelas de aprendizagem. Assim como na medicina, eu teria tudo para dar errado, né? O prognóstico era de morte. Na pedagogia, no processo educacional, eu também tinha tudo para não querer pisar na escola. Nossa. Porque, olha bem, o que a gente mais gosta na escola? É do recreio, né? Isso. Uma criança gosta. O que a gente mais gosta de fazer na escola? É merendar. É da educação física. É de conversar. É de eu fazer amizade. Eu não tinha tempo hábil para fazer isso. Não tinha. Porque eu estava lá copiando. Eu estava lá chorando, com vergonha. Porque eu não consegui terminar a prova. Eu não consegui ir fazer o serviço de química, o trabalho de química. Não. Mas olha que interessante. Deus faz do monturo uma montanha. Eu pego essa história minha hoje, passeia, a diretora que disse assim, não tem jeito, não vai passar, não vai dar. 8º ano, consegui sair da escola dela. Sair da escola que ela disse que eu não ia aprender. Você repetiu algum ano? Ótima pergunta. Então, me pergunta por que eu repeti um ano. Por que você repetiu um ano? Ai, Senhor. É a pergunta que revolta a maioria dos estudantes que ficaram reprovados. Quem está no processo educacional que sabe o que eu estou falando. Eu repeti o 5º ano por 1 ponto em uma disciplina. 1 ponto apenas. 1 ponto. Não tinha conceito naquela época ainda, né? Eu tinha que tirar 60, tirei 59. Nossa. 59. Olha para você ver. Um estudante que tem deficiência visual, deficiência física, vai para a escola carregado. Fica o tempo todo do intervalo escrevendo, educação física, adiantando matéria. Ele ainda, com tudo isso, fica 1 ponto retido. Aí é revoltante. É revoltante. E o professor que fez isso nem quis negociar, não quis... Eu não digo nem do professor em si,
que hoje eu entendo que essa diretora que falou com meu pai assim, ele não vai dar conta, eu conheço ela. Conheço ela, convivo com ela, converso com ela. Eu não falo da pessoa dela. Eu falo da concepção que ela naquela época, da falta de insensibilidade que naquela época ela teve. Uhum. Esse professor que me reprovou por 1 ano, eu tive o prazer de vender um livro para ela. Você tá no livro, tá, professora? Não, né? Não, eu coloquei um nome, né? Coloquei Um nome fictício. Um nome fictício. Mas você tá no livro. E a professora e a diretora também tem um nome fictício, Mas né? você tá no livro. Tá no livro. E quando eu falo isso no livro, eu não tô querendo apontar que fulano me criticou e agora eu dei a volta por cima. Não, eu estou fazendo uma crítica ao sistema educacional da época. Da época. Ok. O sistema educacional que era muito cruel, a insensibilidade pedagógica era tanta que, por um ponto, eu tinha coragem de reprovar um estudante com ou sem deficiência. Com ou sem deficiência, tchau. Nós vivemos a época dos extremos, né? Quer dizer, você foi reprovado por causa de um ponto. Hoje o aluno ele vai sendo aprovado e não sabe nem escrever o nome. Olha a situação que nós... Aos extremos. Aos extremos que nós vivemos hoje. Isso mesmo. Mas aí, na escola, eu comecei a perceber o seguinte. Com 16 anos, eu comecei a ser professor da escola dominical. Sim. A igreja, ela me ajudou muito no processo de socialização. Sim. Que eu ia até te perguntar, como é que você era tratado na igreja? A igreja, eu era assim. Eu me sentia o top, né? Eu me sentia o máximo. Por quê? Era lá que eu me sentia bem. Tinha gente errada? Tinha. Tinha gente com defeito? Tinha, mas não sei. Tratavam bem. Eu me sentia bem. Que bom. Então meu pai chegava comigo no colo, pai, me leva lá pro lugar dos instrumentistas. Eu ficava lá nos instrumentistas, no teclado, na guitarra. E toda vez que eu ia pra igreja, eu ia pra lá. Com 11 anos eu peguei pela primeira vez um violão. A senhora falou assim, você quer levar esse violão pra casa? Quero. Então leva lá. O dia que você aprender a tocar, você me devolve. Eu com 14 anos, eu tava como líder do grupo de jovens. Você aprendeu a tocar, assim, autodidata? Avulso sozinho? Avulso sozinho. Só com a revistinha e... Na época não tinha nem revistinha. Nem revistinha, não. Rapaz, coisa. Nem revistinha. O que eu fazia? Eu chegava lá, ficava assim, né? Chegava na igreja, ó. Ficava assim. Se hoje eu tivesse um celular, né? Entendeu? Mas eu aí chegava em casa, testava. Deu certo. Ok, então, com 14 anos eu fui para a aula de teoria musical. Aí comecei a compreender a teoria da coisa e desenvolver a música. Tanto é que na igreja eu também sou músico. Que bom. Já toquei na orquestra da igreja, né? Sim. Já troquei trompete, barítono. Olha. Já troquei teclado na orquestra. Como que uma pessoa com um prognóstico tão ruim conseguiria fazer tanta coisa? Sim. Por isso que eu te disse, a ação de Deus, sim, eu não discuto, porque Deus é Deus, não tem discussão. Isso mesmo. Meu Deus é Deus, e se Ele quer fazer, Ele faz. Mas meus pais, eles nunca falaram assim, não, hoje eu tô cansado, não vou te levar para a igreja. Eles eram da igreja também ou não? Eles eram membros da igreja. Eram membros sim. da igreja.
Meu pai, eu tinha 16 anos, ele se tornou pastor. Ah, sim. Pastor da Assembleia de Deus do campo do pastor Antônio Rosa, né? Uhum. E eu comecei, escola dominical, estudo bíblico, regente mocidade. E graças a Deus, a igreja foi a minha plataforma para eu desenvolver grandes habilidades que me foi dada. Como lecionar, como palestrar. Isso tudo graças à igreja. Graças à igreja, porque realmente é um lugar acolhedor, é um lugar que a gente consegue desenvolver grandes habilidades, não sociais, não apenas sociais, não apenas cognitivas, mas espirituais. Que bênção. Que bom. Quando que se deu a sua conversão, o Anderson? A minha conversão, ela aconteceu muito cedo, né? Eu ia para a igreja, como eu disse, carregado. Eu olhava o pastor lá, olhava o pregador, olhava o cantor, e eu quero estar ali. O meu sonho era esse, eu quero estar ali. Ouvir alguém ministrando, não, eu quero estar ali. Alguém até um dia me chamou assim, você é muito ambicioso. Mas o fato era, eu vi o pastor pregar, eu quero pregar. Eu vi a menina cantar, eu queria cantar. Eu vi o pessoal fazer missão, eu queria estar ali. Agora, como que eu vou fazer missão lá no Vale do Jequitinhonha se eu não consigo andar? Sabe o que eu fazia? Eu ia assim mesmo. Eu ia assim mesmo. Eu ia lá, pegava nas costas de alguém lá e vou até hoje. A minha conversão, ela se deu 10 anos. 10 a 11 anos. Tanto é que eu não passei pelo batismo antes, porque era a regra da igreja, apenas 12 anos. Sim. Aí com 12 anos eu passei pelo batismo, eu até lembro até hoje, 3 pastores em volta de mim, com medo de se afogar, de me afogar. Escorregar. E eu falei assim, gente, não precisa disso tudo, porque... Mas até hoje, não me desviei do evangelho. Entendi. Vamos lá que o nosso tempo tá correndo aqui. Quando é que você começou a trabalhar com educação especial? Como eu comecei a falar, eu na época da escola, que eu estava aluno, eu comecei a perceber os preconceitos que os professores tinham com essas crianças. Ou as dificuldades que eles tinham. E na minha cabeça eu já comecei a desenvolver um sonho. Eu quero trabalhar com professores para ensiná-los a lidar com esse tipo de situação. Lá no ensino médio eu já tinha essa noção. E aí eu comecei a trabalhar para isso. Ok. Que fiz filosofia. Primeira graduação minha. Porque na minha inocência, a filosofia era o curso dos cursos. Na minha inocência, quem era filósofo, quem é filósofo, sabia mais do que todo mundo. A filosofia só me ensinou o seguinte, a gente não sabe nada. Eu sei que nada sei. Isso, eu sei que nada sei. Fato é, fiz filosofia, fiz pedagogia, fiz o primeiro concurso, técnico da assistência educacional. Mas você precisa ser analista. Ok, então vou fazer o segundo concurso. Isso demorou 10 anos para eu passar no segundo concurso. Passei no segundo concurso. E aí, tá pronto? Tô pronto? Não, agora você tem que ter pedagogia. Ótimo, então fui fazer a segunda pedagogia, o segundo curso de
de graduação para eu conseguir chegar onde eu estava. Ok, fiz a graduação? Ótimo. E agora? Não, agora você pode pegar sua mesa e pode ir para lá. Aí lá eu consegui desenvolver um trabalho sobre educação especial. Ou seja, são 10 anos de trabalho. Ah, bacana. Você pode falar assim, rapidamente, o que você fez, assim, o que foi desenvolvido durante esses 10 anos aí no trabalho com educação especial? Então, primeiro, uma realização pessoal. Foi um sonho realizado. E o meu sonho era ajudar alguém a trabalhar com essas crianças. E aí, pastor Adriano, eu percebo aquela frase no contexto evangélico que diz assim: os sonhos de Deus devem ser os seus sonhos. Quando a gente sonha os sonhos de Deus e os meus sonhos é ajudar alguém, não ter a soberba própria, esse sonho ele tem grande possibilidade de ser realizado. Eu queria ser analista educacional para quê? Para ajudar os professores a trabalhar com as crianças e estudantes com deficiência. Olha que bonito isso. Uhum. Quem me ensinou isso foi meus pais. Lá na secretaria, a gente desenvolve trabalho de monitoria, trabalho de oficinas, trabalho de supervisão e fiscalização da demanda educacional. E a gente também propõe, enquanto cidadão, ações para que o Estado ele melhore a política pública educacional. Hoje a gente atende em torno de 68 escolas, 1.000 professores, que a gente chama de professores de apoio, 3.000 estudantes com deficiência. Isso tudo sob a nossa supervisão, orientação. Uhum. Eu lembro de uma frase que o meu pai falou lá no auditório da formatura. Passou o Padre Geraldo. O Padre Geraldo diz o seguinte: tem alguém aqui que quer dar um testemunho a respeito de um pai? Meu pai levantou e foi lá e perguntou e falou para eles assim: gente, eu sei que aqui, olha para você ver, meu pai sem graduação, sem nada, ele que fala isso, né? Sem nada, sem estudo nenhum, subiu naquele palco lá de formante, de professores, falou assim: gente, tem alguém aqui que não acredita em Deus? Aqui tá a prova. Desafiou o pessoal. Aqui está a prova de que Deus existe. Tem alguém aqui que não acredita em milagre? Que pode ser que você acredite em Deus e não acredite em milagre. Mas tem alguém aqui que não acredita em milagre? Aqui, colocou a mão no meu ombro, aqui é a prova de que Deus existe. E que existe milagre. Uhum. Pensa que, assim, quando eu vejo assim, isso dentro de uma escatologia bíblica, né? Do que Deus quer para minha vida, isso é uma grandeza. É uma grandeza enorme. Sim. É muito fantástico. Ok. Vamos falar um pouquinho dos seus livros? Vamos lá, uma história de desafios, está até aqui na nossa tela aqui, uma história de desafios, uma história de conquista. Esse livro, ele é um livro biográfico, vamos dizer assim. Isso, ele é uma autobiografia e ele relata algumas dessas histórias que eu contei aqui e outras também que eu não contei. Que não contou. Não contei. Qual que é a ideia? A ideia é: o pai que lê esse livro, ele vai entender assim: eu devo lutar pelo meu filho. Uhum. O professor que lê esse livro, ele vai pensar assim: eu devo trabalhar
pelo meu aluno. Essa que é a mensagem que eu quero deixar. E dizer assim, não há limites para o ser humano. Não é porque um estudante tem um autismo nível 3, não verbal, que eu posso dizer que ele não vai aprender. Não é que um estudante igual eu, que tem epilepsia, não, ele não vai aprender. Não. Nós, professores, nós não podemos usar essa determinante. A gente trabalha sempre com possibilidade e autonomia. Bacana. E tem o outro livro aqui, esse, para quem está nos assistindo, né? Esse aqui está saindo do forno, não é isso? Era uma vez a professora Sofia. Pode falar para nós. Era uma vez a professora Sofia, é uma homenagem a uma professora do ensino médio que fez toda a diferença na minha vida. Você que está me assistindo aqui, está me vendo falar igual o papagaio aqui? Isso não era assim até no segundo ano do ensino médio. Você era muito calado. Nossa Deus, e muito tímido, e suava todo, e não falava de jeito nenhum. Apresentar um trabalho na escola era o terror da minha vida. Essa professora, que eu chamo de Sofia, ela usou uma estratégia pedagógica comigo. Um manejo de turma que ela me conseguiu fazer apresentar. E depois que eu apresentei o trabalho, ela disse o seguinte: sabe por que eu te fiz isso? Porque você consegue. E você também vai falar muito ainda. Não é? A gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. Não é? Brincadeira. Não é? Que legal, gente. Vai ser lançado no Salão do Livro, no Shopping do Vale, em setembro. Em setembro. Então tá saindo agora do forno, então você que está assistindo a gente, você já tem a informação de primeira mão. Sofia é um nome fictício? É um nome fictício. Fictício, né? Ok. Ela sabe que é ela? Ela já faleceu. Que ela já pena. faleceu. Mas a escola já sabe. O legado ficou. A escola já sabe que eu estou escrevendo um livro em homenagem à escola. E aí eu cito, né, direitinho a referência dela. E vou informar a família direitinho a respeito do livro. E com certeza um livro desse vai ficar na biblioteca da escola como um memorial. Sim. Muito bacana. Então, você escreveu... chega a ser biográfico ou chega a ser uma história mesmo, com cara de ficção? É um livro literário, com toda a ficção ali, mas tem uma ideia, uma mensagem bem definida na história do livro. É um livro infantil. Sim. É um livro infantil. Com a linguagem bem infantil, público infantil. Isso. A ideia seria, o que eu escrevi nesse livro para adulto, eu escrevi esse aqui para as crianças. Ok. Bacana. Muito legal. Ô Anderson, qual os seus projetos futuros? Rapaz, você lembra que eu falei que eu gostava muito de desafio? Sim. Então, na psicologia tem uma questão do padrão, né? Quem é a referência da gente. E meu pai sempre me desafia. No lançamento do primeiro livro esse aqui, História de Desafio, História de Conquistas, ele disse o seguinte, que esse seria o primeiro de muitos. Eu fiquei com aqui na cabeça. Mas fato é que o meu objetivo hoje é fazer da educação especial, fazer do acolhimento a essas dores um instrumento de trabalho. Já estou no meio do terceiro já. Já tem um terceiro livro sendo gerado. Onde eu vou falar especificamente sobre a questão do capacitismo e como que ele se entrelaça na sociedade, como que ele se arraiga. Por exemplo, a coisa é tão sutil
quando eu falo para você assim, por exemplo, você é um bobão na corte. Essa expressão, embora muita gente não saiba, vai ter imbuída de um preconceito com a sociedade do nanismo, que a gente não tem ideia. Então eu comecei a estudar essas expressões e estou desenvolvendo a escrita em cima dessas expressões. Creio que ano que vem, se Deus der graça, saúde e recurso financeiro, ele vai sair também. Que legal. O assunto aí é bem interessante, né? Você já despertou curiosidade já falando do assunto, né? Isso aí. É bem interessante. Vamos lá, para chamar o Anderson, você falou que é palestrante também, para chamar para palestrar, para pregar também, né? Prega também. O testemunho de vida que você deu já é uma mensagem, né? Isso. Mas para chamar o Anderson, qual o seu WhatsApp? Olha, você pode me seguir no Instagram. Isso, o Instagram. No meu Instagram, o anderson.martins.7. Lá no Instagram tem uma bio, um link, você vai direto pro meu WhatsApp. Lá você manda mensagem, faz contato com a gente atende com muito prazer. Tanto igreja, quanto escolas, quanto comunidade, a gente vai ir para levar essa mensagem e tantas outras. Tenho desenvolvido também o tema inclusão na igreja. Esse ano eu dei 3 palestras a respeito disso. Como fazer o processo educacional acontecer dentro da comunidade evangélica, católica, né? Dentro da comunidade religiosa. E convidando, gente, será um prazer atender vocês. Ok, você repete o Instagram aí para nós? O Anderson.martins.7. Ok. Aí você aproveita e segue o Anderson lá no Instagram. O Anderson, o nosso programa está chegando no final. Eu quero agradecer aqui a sua participação, né? Dizer que as portas da TV Caravelas estão sempre abertas, né? Você pode fazer as suas considerações finais aí. Gente, eu agradeço. E para quem não falava nada, né, pastor? Passou rápido. Tá falando bem. Passou rápido demais. Mas eu agradeço a TV Caravelas, ao pastor Adriano, por essa oportunidade de estar aqui e dizer que Deus, ele tem grandes coisas para nós. Amém. Deus tem grandes coisas para esse programa que tem abençoado tantas vidas, tantos outros que estão vindo aqui. E me segue lá no Instagram e a gente vai fazer uma relação muito bacana. Um detalhe do meu Instagram, pastor, ele é voltado para esse tema. Ele só foca nesse tema. Sim. Então você vai encontrar lá uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação ou uma mensagem de conscientização a respeito do atendimento educacional especializado. Muito bom. Muito bom, então. Gente, então nós estamos aqui chegando no final do programa Propósitos de Vida. Estamos agradecendo aqui a sua audiência e convidando para a próxima semana, se você estiver ligadinho aí no nosso canal, você, nesse mesmo horário, né, nesse mesmo canal, estaremos aqui mais uma vez trazendo os propósitos de Deus para sua vida, né? Tchau, Brasil! Até a próxima semana, se Ele assim permitir, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde. Até mais.